Bom dia, alunos! Hoje, em nossa aula de Geografia, nós vamos falar sobre a região Nordeste. A região Nordeste é a região mais dividida do país. O Nordeste é considerado um local problemático por possuir um contraste entre as secas e as cheias. Foi a primeira região ocupada pelos portugueses e teve uma importância econômica muito grande no final do século XVIII, quando o cultivo da cana-de-açúcar, maior produto da sua agricultura, começou a decair. Observando no mapa do Nordeste, olha aqui o mapa do Nordeste, percebemos que é uma região litorânea, pois é banhada pelo Oceano Atlântico. Então aqui, olha, toda essa parte aqui, olha, da costa, tá vendo, ó? Piauí, aqui, ó, tá vendo, ó? Toda essa parte aqui, até o final da Bahia, ela é banhada pelo Oceano Atlântico. Essa região faz fronteira com as regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste. Estados e capitais. A região Nordeste é a região brasileira que possui o maior número de estados. Ela é formada por 9 estados e todos estão banhados pelo Oceano Atlântico. Então, olha só, aqui nós temos Maranhão, a capital é São Luís, Piauí, capital Terezinha, Ceará, capital Fortaleza, Rio Grande do Norte, capital Natal, Paraíba, capital João Pessoa, Pernambuco, capital Recife, Alagoas, capital Maceió, Sergipe, capital Aracaju e Bahia, a capital Salvador. Agora nós vamos falar sobre a história da formação da região Nordeste. O Nordeste foi primordialmente habitado pelos indígenas, que antes da colonização ajudavam os europeus na extração do pau-brasil. E em troca de especiarias era o chamado escambo, tá? Eles trocavam então a extração do pau-brasil por mercadorias e especiarias, tá? Foi durante o período de colonização que eles foram sendo eliminados, devido às constantes batalhas contra os senhores de engenhos. A região foi o palco do descobrimento. Os primeiros portugueses chegaram aqui por volta de 1500 sob o comando de Pedro Álvares Cabral, na atual cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia. Foi no litoral nordestino que se deu início à primeira atividade econômica do país, a extração do pau-brasil. Logo em seguida veio a produção da cana-de-açúcar, necessitando de mais mão de obra escrava nas lavouras. Com isso, foram trazidos negros africanos para trabalhar no cultivo e na produção do açúcar nos engenhos. Anos depois, surgiram mais imigrantes para trabalhar, contribuindo para o desenvolvimento econômico e cultural do Nordeste. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a demografia da região Nordeste. Como já vimos, a região Nordeste é composta por 9 estados e sua extensão territorial é de 1.554.257 km², sendo o terceiro maior complexo regional do país, ocupando 18,2% da área do Brasil. O território nordestino se limita com as regiões Sudeste ao Sul, Norte ao Oeste, Centro-Oeste ao Sudeste e ao Norte e ao Leste é banhado pelo Oceano Atlântico. Conforme a pesquisa realizada pelo IBGE no Censo Demográfico de 2010, a população nordestina totaliza cerca de 53.081.950 habitantes, compondo cerca de 28% da população residente no Brasil. Sua densidade demográfica é de 34,1 habitantes por quilômetro quadrado e seu crescimento demográfico é de 1,3% ao ano. A população urbana é maior que a população rural, correspondendo a 73%. O estado da Bahia
é o mais populoso, com aproximadamente 14.016.906 habitantes. E Sergipe possui a menor concentração populacional da região Nordeste, com cerca de 2.068.017 habitantes. Tá? Então, esse aqui foi o estudo da demografia segundo a estatística do IBGE de 2010. Grupos étnicos. A miscigenação étnica e cultural do indígena, do branco e do negro foi o pilar para a formação da população do Nordeste. Porém, essa mistura de etnias não aconteceu de forma uniforme. Em algumas regiões, como no Ceará, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, predominam os caboclos. Já em outras, como Bahia e no Maranhão, os mulatos predominaram. Os cafusos também são muito comuns no Maranhão. Aproximadamente 1/4 dos nordestinos tem origem europeia, sobretudo portuguesa. Essa mistura de povos contribui para a grande diversidade cultural, composta por manifestações variadas como festas típicas, danças, ditados populares, religião, entre outras. Com essa diversidade de culturas surgiram diferentes grupos que são característicos da região Nordeste. São eles: jangadeiro, rendeira, coletor de coco, vaqueiro e barranqueiro. Então nós vamos falar um pouquinho de cada um, tá? Jangadeiro é a pessoa que se dedica à pesca marítima, uma atividade que vem diminuindo ao longo dos anos, embora ela insista em conservar seu ofício. Os jangadeiros existem no litoral do Ceará, Rio Grande do Norte e em outros pontos do litoral nordestino. Temos as rendeiras. É a pessoa que realiza atividade artesanal feita na maioria das vezes por mulheres, com mãos ágeis. As rendeiras vão traçando vários tipos de renda, de bilros ou renda de almofadas. Essa é uma das mais bonitas manifestações de arte do nosso povo. Coletor de coco desfruta e limpa os coqueiros, usando o sistema de rodilha de fibras naturais, manufatura. O nordestino comumente o chama de tirador de coco. O vaqueiro é a figura tradicional do sertão e agreste da região nordestina. Seu trabalho é árduo e contínuo. Passa grande parte do tempo montado a cavalo, fiscalizando as pastagens e o gado, levando-o muitas vezes por dezenas de quilômetros até os bebedouros. Sua vestimenta é de couro para se proteger da vegetação cheia de espinhos. E por último, o barranqueiro, que vive às margens do Rio São Francisco e transporta as pessoas e as mercadorias. É chamado também de barqueiro. Na proa do barco leva a carranca.